bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também estamos na internet, na tela do seu computador. Basta acessar aí futura.org.br para você saber tudo sobre a nossa programação, acompanhar as transmissões ao vivo aí na tela do seu tablet, computador ou celular e também explorar aqui a aba de programas e conseguir assistir quantas vezes quiser as nossas transmissões aqui, os nossos programas mais recentes estão todos disponíveis aqui, você pode curtir, compartilhar também nas suas redes sociais. Bom, e hoje é dia do nosso quadro Gestão Escolar. Bom, relatório feito pelo Ministério da Educação mostra que ao longo dos próximos 6 anos, 40% dos cerca de 507 mil professores do ensino médio brasileiro já terão idade suficiente ou tempo de contribuição para se aposentar. E o quadro é agravado pela diminuição no número de formandos nos cursos de licenciatura em disciplinas da educação básica. Segundo o censo do próprio MEC, houve uma queda de 16% entre os anos 2010 e 2012. Este estudo foi feito como parte do monitoramento da Meta 15 do Plano Nacional de Educação, que prevê uma política nacional de formação de profissionais da educação básica para garantir que até 2024 todos os professores tenham um nível superior em curso de licenciatura na área em que atuam. Bom, no programa de hoje a gente discute então como essa realidade pode prejudicar principalmente os alunos da rede pública, que concentra aí 87% das matrículas de ensino médio no país. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o professor Celso Antunes, nosso consultor de educação do Canal Futura. Professor, bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. E ainda conosco a Raquel Abdala, ela é coordenadora do curso de História na Unital, Universidade de Taubaté. Bem-vinda, Raquel. Boa tarde. Boa tarde. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, compartilhe a sua história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões aqui para as nossas redes sociais. Primeiramente mostro para você o nosso facebook.com/canal Futura Oficial, aqui você pode curtir, comentar e compartilhar os nossos posts. Também lá no Twitter, @Canal Futura é o nosso perfil aí para você mandar mensagens em até 140 caracteres. Ou ainda, sem limite de espaço, mande um WhatsApp para a gente, salve aí no seu celular o Canal Futura no 21 968 668 414, os números que também aparecem aqui embaixo para você. Ou ainda temos o bom e velho telefone fixo que segue à disposição no 0 Operadora 21 2273 5020 para a gente tentar aqui encontrar caminhos ao longo do programa para responder essa pergunta. Teremos professores para as escolas de educação básica no país aí na próxima década, nas próximas décadas? Quero começar ouvindo o professor Celso Antunes. Esse número alarmante que a gente apresenta aqui não é de hoje, infelizmente, esse problema acontecendo, né? A resposta, Cristiano, a seguir as tendências estatísticas é não teremos professores suficientes. Então, medidas precisam ser tomadas, muitas delas até inspiradas em situações análogas vividas por outros países, outras regiões, mas a seguir, os dados estatísticos, a redução do interesse de ingresso do aluno em cursos superiores, a redução de alunos frequentando aulas nos cursos de pedagogia e de licenciatura e o número de professores que se aposentarão, evidentemente, a carência de professores é uma emergência brutal e, se não se fizer nada, insolúvel. Sem dúvida. Bom, falando em políticas públicas, já foi anunciado há um tempo, já existe em prática em algumas universidades, vou colocar na tela o site do MEC, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID. Aí está para você esse site apresentando, de uma forma geral, o que é essa iniciativa, esse programa oferecendo essas bolsas de iniciação aí aos alunos de cursos presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas. E eu tenho, inclusive, aqui na minha mão um livro que conta um pouco do relato aí, Universidade e Escola Pública no Aprendizado da Docência, Tornando-se Professor. Esse livro que eu mostro para você aqui, organizado pela professora Raquel, que está aqui do meu lado também, que acompanhou de perto a iniciativa do PIBID dentro da Unital, né, professora? Então, assim, a gente vendo que há uma iniciativa, de certa forma, um movimento para tentar atrair mais jovens. Como foi acompanhar de perto essa formação inicial desses professores? Bom, eu gostaria de dizer anteriormente que o PIBID é um programa nacional,
né, atende universidades do Brasil todo, né, e é muito interessante porque realmente é uma resposta de política pública a esse problema do que já tem até nome, o apagão de professores que acontecerá, né? Provavelmente já está acontecendo, né? As escolas já estão sentindo a falta de professores. Então, acompanhar esse processo é muito interessante, Cristiano, porque significa a prática para os professores e isso tem resultado com motivação para os professores iniciantes, ingressantes. Porque você vê, o professor muitas vezes passa aí os 4 anos, né, da formação, e só vai começar a dar aula, ter contato com o aluno lá na frente. Então, esse programa já possibilita que ele faça esse estágio, né, que já esteja aí no dia a dia junto aos alunos desde o começo. Isso, justamente. Essa é a proposta, que foi proposta do MEC, né, junto com a CAPES. Então, a CAPES, tradicionalmente no Brasil, ela só incentivava as pesquisas e esse é um braço da CAPES para o incentivo da educação básica, o que já reflete a preocupação do governo em relação a isso. Mas há uma preocupação de que haja cortes, né, como está havendo cortes em vários setores, e o PIBID sofre riscos. E isso agrava ainda mais essa situação que nós estamos aqui discutindo hoje. Então, mesmo essa iniciativa aqui vem sendo bem sucedida, de certa forma, né, professor? Pode também estar ameaçada aí frente aos cortes no orçamento do governo. Sem dúvida, que já se mostraram significativos em alguns campos e que eu me pergunto até que ponto não atingirão até esses mesmos que envolvem a capacitação docente. Se o quadro já é altamente preocupante, sem cortes, com aqueles mais que provavelmente virão, se tornará uma situação que tem que buscar saídas. Existem saídas, mas exige muita coragem e iniciativa para colocá-las em prática. Agora, Raquel, a gente pensando nos motivos pelos quais os poucos jovens estão buscando os cursos de formação ou querem ser professores, você que está lá próximo a eles, quais os principais motivos que aparecem normalmente? É a questão da remuneração, é a carga horária ou é mesmo a motivação de trabalhar como professor? Olha, são vários fatores. Eu costumo pensar e o que eu tenho ouvido, tanto em pesquisas quanto próximo a esses futuros professores em formação, é um quadro bastante complexo, porque os motivos não são simples. A conta não é tão simples assim, né? Então, por exemplo, a questão dos professores ingressantes, por que eles não se motivam? Geralmente, os professores vão motivados para fazer o curso e depois se desencantam com a prática, com a situação da prática, mais do que com o salário. Então, as condições de trabalho desencantam mais o professor do que efetivamente o salário, que também é um fator que deve ser levado em consideração, porque são anos de preparação para você estar numa sala de aula, são anos necessários para formar um professor. O professor, é bom que se diga, é um profissional e esse profissional tem que ser bem capacitado. Essa é uma outra preocupação também, como tem sido feita as formações desses futuros profissionais nas universidades. A licenciatura teve um corte, uma redução nos últimos 4 anos, de 4 para 3 anos, e se estuda agora, como reflexo da análise dessa situação, a volta das licenciaturas em 4 anos. Já há uma decisão do Conselho Nacional de Educação nesse sentido. Bom, a questão das condições de trabalho, a gente poderia pontuar quais condições principalmente? A condição da escola, é o material que ele vai ter para trabalhar, é a carga horária, o que aparece mais? Bom, o que aparece mais, a carga horária é muito pesada e ela não dá margens para... Porque, assim, as pessoas têm que ter uma percepção muito precisa do que é ser professor. Ser professor não é simplesmente entrar na sala de aula e lecionar. Tem toda a preparação da aula. Então, o professor não tem tempo na sua carga horária para ter essa preparação da aula para correção de trabalhos, de provas, enfim. Né? Esse tempo não é computado no trabalho do professor. E deveria ser, porque faz parte do trabalho. Um professor, para entrar em sala de aula, precisa de muito tempo de preparação. Sem dúvida, não é simplesmente chegar lá na hora e vamos ver que os alunos vão ter hoje em dia, não, é chegar em casa, preparar a aula do dia seguinte, ter uma série de atividades, de forma o professor que se dedica, né, professor Antunes, em relação a essa preparação da aula. Os Estados Unidos desenvolveu, particularmente em Nova York, uma experiência altamente exitosa diante de um problema análogo, pelo menos guardando essas ressalvas à distância. Buscou, entre jovens acadêmicos, formados em diferentes licenciaturas e não apenas voltadas particularmente à educação, mas médicos, veterinários, profissionais de outras áreas, o interesse em desenvolver uma experiência docente através de uma capacitação não conteudística,
mas daquilo que é a essência da regência de uma aula. A estratégia de aula, a maneira de trabalhar o conteúdo, como se processar uma avaliação, de que forma fazer com que o aprender se transforme no fazer, despertando competências e tal. Era um treinamento de pequena duração, eram estudantes que num primeiro momento se julgavam quase que experimentando uma nova atividade até se formarem efetivamente na carreira que buscavam. Num primeiro instante, liquidaram o problema da falta e muitos destes acabaram se encantando de uma tal forma com o exercer a pedagogia, exercer a educação, que acabaram se formando efetivamente como professor. Então, talvez alguma coisa adaptada à realidade que possa atrair este jovem e não manter aquele ritual de que o aluno termina o ensino médio e o que eu vou escolher? Médico, arquiteto, advogado, engenheiro, professor e, evidentemente, como disse bem a Raquel, a escolha para ser professor é uma das últimas. Bom, a gente acompanhou bastante aqui no Conexão ao longo dos últimos anos a discussão toda em relação à aprovação do PNE, o Plano Nacional de Educação, né? Foi uma luta mesmo dos educadores, do movimento social que acompanha essas questões de perto. A gente falou aqui no comecinho do programa, né, que esse dado que falamos do grande número de professores que devem se aposentar é para tentar acompanhar como cumprir a meta 15 do PNE, que prevê aí a formação dos professores de educação básica, né, na sua área de atuação. Agora a gente vê que há uma meta, até um acompanhamento, mas não há nada pelo outro lado para tentar a gente fomentar aí novos educadores se formando para cumprirmos essa meta até 2024. Como é que você vê isso, Raquel? Bom, eu vejo isso como realmente não só como um desafio, mas como um grande problema social que nós teremos, já estamos tendo nos próximos anos. E a queda, né, ela tem sido bastante significativa e intensa nos últimos anos. Precisa que haja políticas efetivas no sentido de sanar isso. Então, realmente existe uma demanda da formação inicial, né? A formação inicial dos professores é dividida em 3 partes. Então, a primeira licenciatura, que você se dedica, a segunda licenciatura e os bacharéis, que muitas vezes vão para fazer uma complementação pedagógica para poderem atuar como professores. Essa formação inicial, ela precisa ser mais trabalhada no sentido de incentivar mesmo, não só pelas condições de trabalho depois, mas pela formação. A formação não tem sido também muito atrativa, né? Então, atrativa no sentido de práticas, como, por exemplo, o que o PIBID oferece, mas não são todos os licenciados que fazem parte do PIBID. O PIBID há uma seleção, né, para que você possa participar. Então, não são todos os licenciados que têm a possibilidade de ter o contato real com a realidade da prática da sala de aula. Nós costumamos fazer uma analogia dizendo que é a residência do médico. Você só aprende a ser professor na prática, assim como qualquer outra profissão. Assim como o médico só vai aprender a fazer uma cirurgia quando estiver ali, né, dentro da sala cirúrgica. Exatamente. Não é só, simplesmente em casa, lendo na escola, lá, fazendo teste dentro da universidade. Você vai aprender mesmo cara a cara com o paciente, né, professor? E veja bem, Cristina, há alguns anos atrás se esperava do professor uma grande proficiência no domínio dos conteúdos em que ele lecionava. O professor de geografia era um geógrafo, o professor de história era uma historiadora, o professor de matemática um matemático. Hoje, com as fontes de informação disponíveis, tanto impressas como as fontes online, não dispensam deste professor aquela bagagem conceitual muito sólida. Então, reduzir talvez esta condição de um professor saber demais conteúdos, mas entrar naquilo que a Raquel colocou muito bem, saber dar uma aula, saber o processo de aprendizagem, saber fazer uma avaliação eficiente, enfim, trabalhar os fundamentos, voltando à mesma condição que colocou, transformar o professor naquele cirurgião no ato de exercer a cirurgia. Portanto, o que importa na medicina, claro, os saberes são significativos, mas principalmente a ação. E também isso deveria ser visto para o professor. O excelente professor pode até ter dúvidas dos conteúdos conceituais que aborda, porque as redes sociais, de uma certa forma, informarão. Mas não pode ter na essência do seu trabalho, que é realmente levar o aluno a aprender, ajudá-lo a aprender. Muito bem. Você em casa aí pode e deve participar do nosso bate-papo aqui sobre formação de professores, como sanar esse problema da falta de professores nos próximos anos, um problema que já começa a aparecer, como bem disse a Raquel. Você tem aí o Facebook, Twitter, WhatsApp,
telefone fixo, várias formas de mandar recados para a gente. Eu já começo aqui registrando a participação do Ricardo, lá do interior de São Paulo. Obrigado, Ricardo, pela mensagem. Ele diz aqui, na opinião dele, a educação já é deficiente há décadas no país e é uma carreira pouco atraente, e isso faz com que menos jovens tenham interesse nos cursos dessa área. Ele pergunta se é possível medir quais as consequências para o futuro dessa situação que a gente está discutindo aqui hoje. Raquel. Eu acredito que as consequências do futuro, como nós já enfatizamos aqui, elas já estão sendo sentidas, né? Então, a formação inicial já tem sido muito deficitária e as consequências disso estão aparecendo não só na formação de futuros profissionais, né, como nas próprias universidades. As universidades estão recebendo cada vez mais alunos com formação muito deficitária, porque os seus professores geralmente não têm formação específica, né, na área ou conhecimento para a gestão da sala de aula, que seriam os conhecimentos pedagógicos. Então, isso tem acontecido. Agora, eu gostaria de enfatizar também que o que tem acontecido também é uma falta de gestão do sistema público. Por quê? Ainda existem muitos professores e concursos públicos para esses professores estão sendo cada vez mais restritos. Então, há a contratação de professores como eventuais, como horistas, e essa é uma outra forma de incentivar a profissão, né? Você contratar os professores, realizar concursos para que haja uma efetivação docente. É por isso que eu disse que o quadro é muito mais complexo do que a gente imagina. Ainda temos muitos professores, né, disponíveis na sociedade. Então, valorizá-los seria um dos caminhos para a gente tentar reverter esse problema. Valorizá-los e criar condições para que eles possam trabalhar. Porque tem muitos professores fora das escolas porque não têm condições de entrar nas escolas para atuar como professores. Isso é uma outra vertente que nem sempre aparece nas notícias que tratam do assunto, mas é uma realidade. Professor, como é que você responderia ao Ricardo? E a gente consegue tentar medir as consequências futuras dessa falta de professores? Eu penso da seguinte maneira: a educação não é apenas um segmento da atividade do país. A educação é civismo, a educação é emprego, a educação é desenvolvimento. Quando nós vemos países que emergiram de verdadeiras catástrofes, como o Japão arrasado por bombas nucleares, como os países da Ásia que de uma certa forma sobreviveram a guerras, foi através de um incentivo à educação. E se nós não olharmos para esse aspecto, a própria concepção de futuro e de um Brasil como desejamos se dilui. Não é? Então, é muito importante que se sinta não a educação como um segmento das atividades profissionais, mas como a essência daquilo que nos garante o futuro. Não é palavras de um educador querendo exaltar a profissão, mas uma visão que se espelha na realização de países que emergiram de situações, como eu disse, trágicas, e emergiram através de que caminho? Da educação, mas educação plena e não apenas de informações específicas de disciplinas. Bom, também tem a participação do Reinaldo pelo Facebook, que passa um pouco sobre isso que a gente está comentando aqui. Valeu, Reinaldo, pela mensagem. Ele diz que sem valorizar os professores não temos saída, que os salários têm de ser melhores para que as coisas mudem. E também falando sobre a questão da remuneração, né? A gente mencionou isso rapidamente aqui, mas ainda a questão de plano de carreira para os professores ainda é uma reivindicação em muitas redes públicas, principalmente, né, Raquel? Sim, e eu gostaria de dizer uma coisa que para mim é muito importante. A valorização tem que partir do próprio profissional, né? Antes de você ficar esperando uma valorização da sociedade ou das políticas públicas, essa valorização tem que partir de si mesmo, né? Tem muitos professores atuando como professores que não só denigrem a profissão, como disseminam essa ideia. Então, eu acredito que a valorização ela tem várias dimensões. Como professor de história, sempre enxerga vários pontos do assunto, né? Não dá para olhar somente no momento atual, tem que olhar o contexto histórico da importância desse professor e para onde ele quer ir também, né? Para onde ele quer ir. Não basta ficar esperando políticas públicas, elas são necessárias, elas devem ser realizadas. Mas isso não é só suficiente. Né? Precisa que o próprio professor se valorize também, para que haja valorização da sociedade. Muito bem. Tem a participação aqui do Marco Aurélio também no Facebook. Obrigado, Marco. Ele disse que muitas coisas já não vão bem no nosso país e que sem professores será pior ainda. Disso a gente não tem dúvida, né, professor Celso Antunes? Não tem dúvida e concordo inteiramente com a Raquel. É claro, o professor precisa ganhar bem, todo bom profissional precisa ganhar bem, mas se você fizer uma correlação, município por município brasileiro, sobre o salário médio do professor e os resultados do desempenho desse município, através dos índices que o avaliam, não existe a extrema coincidência. Não são aqueles municípios, para falar da escola pública, que melhor pagam, que têm a melhor educação, não são
absolutamente as escolas particulares que pagam salários melhores, que têm a educação melhor. Então, o professor precisa ganhar bem, mas não podemos ter essa ilusão, e a Raquel desmontou muito bem, de que simplesmente aumentando o salário se aumentará a qualidade. O salário é um ponto, mas é preciso que o profissional se torne digno de alcançá-lo e não supor. Agora eu triplico ou quadriplico o salário dos professores e eu resolvo o problema da educação. De maneira nenhuma, vale para todas as carreiras e vale para o magistério. Sem dúvida, né? E para um bom professor aí, com certeza terá uma vaga sempre numa boa escola, então estar sempre se capacitando, estudando é importante em qualquer área e na educação, sem dúvida, também. Eu mostro para você de casa agora, então, o site do nosso professor Celso Antunes. Aqui tem uma série de textos que eu sempre recomendo para você ir buscar e saber um pouco mais aí sobre essas pesquisas que ele desenvolve, sobre o dia a dia da sala de aula, sobre gestão escolar. Aqui, inclusive, a foto do professor numa das centenas de palestras por ano, professor? Milhares, sei lá quantos você dá. Você também não sabe, já perdeu as contas de quantas palestras já foram ao longo Não, mas desses é uma anos? média de 90 a 120 por ano. Por ano, então, com certeza, se você é educador também, em algum lugar do Brasil vai conseguir encontrar o professor Celso Antunes aí. Se não, acesse pelo site. Também mostra aqui o site da Universidade de Taubaté, registrando aqui a presença da Raquel, coordenadora do curso de História da Unital. Você pode ir através do unital.br ter outras informações também. E quero mostrar aqui outra indicação, O Velho Pescador e a Professora, mais um livro do professor Celso Antunes, você pode encontrar aqui para também saber um pouco mais sobre essa... Deixa eu colocar aqui no meio. Professor, você pode dar um briefing, resumidamente, sobre esse livro? Bem rápido. É uma jovem professora, ainda estudante de pedagogia, mas que está dando aula e que tem um pai pescador que não tem a instrução, mas tem a experiência de vida. E são diálogos entre os dois, de um lado a experiência prática educacional, do outro a experiência de vida. Na aula, no conteúdo, na avaliação, na disciplina e tudo aquilo que envolve a vida escolar. Muito bom. Olha só, antes da gente encerrar aqui, um comentário de vocês para o registro da Leila, que entrou em contato com a gente. Obrigado, Leila. Ela conta aqui a história da filha dela, formada em Química, que já fez mestrado e doutorado em universidades públicas e agora há um ano está desempregada e desmotivada e quer ser professora. E a Leila pede aqui o que podemos fazer para ajudar a filha dela a não se desmotivar com a educação. Bom, é assim... Não se desmotivar, se diz que um professor sempre, na época que eu estudei para ser professora, essa era uma verdade disseminada, de que para o professor sempre teria trabalho, né? Então agora nessa situação que nós temos, nós estamos percebendo que abrirão novas vagas para professores. Então, para que ela não se desmotive, para que ela acredite no trabalho dela e acredite naquilo que ela gosta. Eu nunca acredito, né, que a ideia do gostar seja supérflua. Eu acho que tudo começa por aí. Nós temos que trabalhar, atuar naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós gostamos. Eu sempre falo para os meus alunos isso, né? Você gostando do que você faz, você vai ter sucesso, você vai conseguir um emprego, enfim. Então eu gostaria de dizer isso para Leila. A filha da Leila, na verdade não temos o nome dela aqui. Então, por favor, acredite e continue buscando, né, um lugar, participando de concursos, enfim. Procurando um lugar para você lecionar. E endossando apenas um dado, particularmente física e química, é onde se registram as maiores carências de docentes. É um mercado vastíssimo para a sua filha, Leila. Isso aí, então. Filha da Leila, não se desespere, continue aí firme na sua missão, que com certeza você será bem sucedida. Bom, obrigado aos dois pela presença aqui, mais uma vez, Conexão Futura de hoje. Você de casa, muito obrigado também pela participação online, pelas mensagens todas. A gente se encontra de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde. Também temos exibições 00:30 e 7h30 da manhã, ou ainda no nosso site, que tem o endereço aqui embaixo, futura.org.br/Conexão Futura. Até a próxima.